Existe hoje uma narrativa sendo construída em nome da proteção da mulher. É o assunto que eu acho que eu mais abordo, que eu mais me debruço, porque junto com essa narrativa vem uma agenda muito clara de divisão, de guerra constante, de homens contra mulheres. O feminicídio, ele é o assassinato de mulher por razões da condição dela ser mulher. Mas quando a gente olha os dados reais, a maioria dos casos acontece dentro de relações, com histórico de conflitos, de violência ou convivência. Não estamos falando, na maioria dos casos, na maioria das vezes, de ataques aleatórios da rua, de atacar a mulher só pelo fato dela ser mulher. Nós estamos falando de relações que se tornam violentas, que têm um fundamento, uma causa, não é pelo fato de ser mulher. Então, talvez o mais honesto seria a gente tratar os números como eles são, mulheres mortas dentro de um contexto específico, e não transformar tudo em uma única narrativa simplificada, como se as mulheres estivessem morrendo porque elas são mulheres, como se estivessem havendo uma perseguição. E antes que digam que isso é relativizar, é exatamente o contrário. É mostrar que o problema é ainda maior, que o Brasil é um país violento como um todo. Nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. Cerca de 90% das vítimas são homens. E esses números podem ser pesquisados, são números oficiais. Eu repito, 90% são homens. Mas isso não vira pauta, porque não sustenta uma narrativa, não é interessante para a narrativa. E diante disso, se usa uma frase: a mulher luta todos os dias para chegar viva em casa. Mas os próprios dados mostram que a maioria dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa, dentro de relacionamentos. Então ela chega viva em casa, o problema maior está lá. A guerra não está na rua, está dentro das relações. O que significa que estão construindo uma narrativa de medo, um medo generalizado, como se todo homem fosse um risco. Isso não é proteção, isso é distorção da realidade, é a criação do medo, é a criação de um problema para se vender uma solução, é uma prática muito usada. E aqui eu preciso corrigir um outro ponto que foi dito e que é grave, que São Paulo lidera a violência, e isso não é verdade. Segundo o Atlas de Violência, o IPEA, e o Anuário de Segurança Pública, São Paulo está entre os estados com menor taxa de homicídio do Brasil, cerca de 6 a 8 por 100 mil habitantes, enquanto estados como o Amapá e a Bahia, por exemplo, ultrapassam